Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu preparei uma capinha e eu coloquei alguns títulos para ver se chama a atenção de vocês. O primeiro título é o seguinte: Por que você não deve perdoar uma traição? O outro título: Nunca perdoe uma traição. E o outro, casos de traição, né? Eu vou falar alguns para vocês. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto de hoje, eu tenho que falar sobre um vídeo que eu vi de uma psicóloga. Ela falando que ela ficou assustada no início da carreira e permaneceu assustada o resto da carreira dela todinha. Ela tem aí por volta de 20 anos de carreira como psicóloga e ela atende tanto homens quanto mulheres. E o espanto dela pode espantar vocês também. Ela disse que a maioria dos homens, quando procuram a ajuda dela, esses homens falam que tudo que eles fazem não é suficiente para as esposas. As esposas vivem insatisfeitas, vivem reclamando dele, vivem comparando ele com outros homens, vivem humilhando eles. Quando eles chegam do trabalho, não perguntam como foi o dia dele, não apoiam ele emocionalmente. O homem se sente carente, se sente sem o apoio da sua parceira, da sua esposa. Então, os homens, segundo essa psicóloga, que procuram ela, eles procuram com o objetivo de conseguir melhorar a vida das esposas e dos filhos. Eles pensam mais na família, na esposa, nos filhos e se sentem muito sozinhos, abandonados pelas esposas. E eles também reclamam muito que depois que se casaram, as esposas começaram a fugir da bateção de virilha. Inventam que estão cansadas, inventam que estão com dor de cabeça. Quando o marido vai tocá-la, vai procurá-la, elas fogem, evitam contato, inventam brigas para não terem relacionamento, né, carnal, não ter a bateção de virilha. Então a maioria dos homens reclamam disso no consultório dessa psicóloga. O espanto dela é com relação às reclamações das esposas. A maioria das esposas reclamam do marido, reclamam dos filhos, reclamam das coisas que têm que fazer, querem mais liberdade, querem mais momentos sozinha ou com amigas, querem sair para se divertir sem a família. E nesses desabafos, ela conta que a maioria das mulheres reclamavam do marido na parte da bateção de virilha. Várias falavam que fugiam dos seus maridos porque achavam o marido ruim de cama, achavam o maçarico do marido pequeno. Aí a doutora foi e perguntou: mas por que você diz isso? Você teve muitos namorados antes de casar com ele? Algumas dizem que já tiveram outros antes, mas grande parte dizia que o marido era o primeiro homem. Aí a doutora ficou curiosa e perguntou: então, como você sabe a comparação dos tamanhos dos maçaricos? Ela, assustada com as respostas das mulheres, dizendo que, por não estar satisfeita com o marido, que ela procurava fora outros homens. Homens que conheceram pela internet, homens que conheceram no trabalho, na academia, em shoppings, quando viajavam sem o marido, quando iam visitar familiares em outra localidade. Então elas começaram a falar, começaram a conhecer outros homens e isso serviu para que ela perdesse o interesse pelo marido. E ela disse que várias falaram o mesmo tipo de coisa, apenas com a diferença de locais, de lugares, trabalho, shopping, faculdade, academia, pela internet. E ela se disse muito preocupada com isso,
porque ela percebe que a maioria das mulheres diminuem a vontade de bater virilha durante o casamento, enquanto os homens permanecem tendo aquela vontade, aquele interesse pela esposa. Então que isso fique de aviso para vocês. Se você é casado e a sua esposa começa a fugir de você, não querendo bater virilha, pode ser um monte de coisa. Pode ser que ela esteja doente do corpo, doente da mente. Pode ser que ela já esteja interagindo com algum homem na internet, no trabalho, na academia, nos locais que ela frequenta. Pode ser também que ela já está saindo com algum homem ou com alguns homens. Então os homens têm que ter a percepção, a inteligência de perceber esses sinais. O mesmo vale para as mulheres. Quando você perceber que o seu marido não te procura mais na cama, é porque você descuidou ou é porque você fez tanto charme como se tivesse sem interesse nele, que ele acha que você não tem mais interesse nele. E pode ser que ele tenha procurado alguém fora. Então, isso são sinais que demonstram os casos de traição. Dito isso, eu tenho que falar sobre uma lenda aqui agora para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Caixa de Pandora. É um mito que tem que essa caixa continha os males da humanidade. Então foi aberta e fugiu os males se espalhando pelo mundo. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. O que isso significa? Quando você experimenta algo proibido, acontece que você abriu a caixa de Pandora. Você vai começar a querer praticar certas coisas. É isso que eu estou falando. Tudo de proibido tem aquela coisa de mistério, de segredo, de proibido. Aí dá aquela adrenalina. Então muitas pessoas se entregam aos pecados por conta disso, da adrenalina. Às vezes a pessoa tem um relacionamento bom, abençoado, mas joga tudo fora. A psicóloga falou muito sobre isso, de várias mulheres que se arrependeram quando foram descobertas. Algumas se arrependeram sem ser descobertas, mas ficaram com aquele remorso. Mas ela disse que a maioria achava que cometendo a traição estava certa. Ela ficou assustada justamente por isso, porque a pessoa que trai, e nesse caso as mulheres, não estavam reconhecendo a culpa delas pelo ato de traição. Elas atribuíam ao marido, aos filhos, aos familiares, aos amigos, às amigas que induziram elas, aos caras que seduziram elas, mas nunca admitiam que o erro foi delas, que elas foram fracas, elas tiveram defeito no caráter. E a doutora também falou que os homens são mais de reconhecer a culpa quando eles cometem as suas traições. Eles costumam dizer que foi erro deles, foi falta de caráter deles mesmos. Dito isso, sobre a Caixa de Pandora, eu vou falar de uma situação aqui. Eu tenho visto muitos casais que estão fazendo essa coisa de swing. O marido e a mulher e vários homens, o marido e a mulher e várias mulheres, o marido e a mulher e outros casais, ou trans, uma infinidade de variações dessas situações. Quando eu falo em abrir a caixa de Pandora, olha o que acontece. Teve um caso de um casal que foi fazer isso daí. O marido era desprovido de maçarico, era minúsculo, e os caras e trans que saíam com eles eram, digamos assim, exagerados, se é que vocês me entendem. E o que aconteceu? O marido também passou a morder fronha e ficaram os dois sendo fêmea. Eles tinham que caçar pessoas para devorá-los, se é que vocês estão me entendendo, né? Então, dali eu não vejo um futuro muito promissor. Isso é bem assustador, se é que vocês me entendem, não é? Então, é algo que eu não vejo felicidade no futuro. A maioria dos casos acaba em separação,
a mulher procura um outro cara e justifica dizendo que estava querendo um homem de verdade. Mas ela participou, ela induziu o marido aí para aquele outro lado. E o marido depois fica à deriva, né, não sabendo o que fazer da vida. Ou às vezes continua fazendo aquilo que tinha iniciado e gostou, né? Isso que eu estou falando sobre a caixa de Pandora. Se você faz algo que as pessoas fazem e que você já ouviu falar que é errado e por curiosidade você faz, depois você perde o controle. É a mesma coisa quando as pessoas usam substâncias ilícitas e dizem que são fortes e param quando quiserem. E a maioria não consegue parar. É isso que eu estou falando. Quando você pega, faz algo, você pode acabar viciando. Eu vou contar algumas histórias aqui para vocês e a gente vai comentando. Tem uma história de um casal. A mulher, desde criança, vivia na igreja. É uma moça evangélica. E era de casa para a igreja, da igreja para casa ou para a escola. E ela acabou namorando um rapaz que bebia muito. E o que acontece? Eles se casaram bem jovens. Só que esse marido dela levava sempre amigos para casa dele para beber. Vários amigos. E a mulher ficava ali junto, né, de todos, do que estava acontecendo. Ela só não bebia, né, mas ficava participando dos churrascos, das bebedeiras. Um desses amigos que ele levava era um cara que tinha fama de comedor de casadas, se é que vocês me entendem. Ele era um cara que era perito em seduzir, e ele seduz mesmo aquelas mais fortes. E detalhe, o casal branco e o rapaz, o comedor, afrodescendente. Foi passando o tempo, sempre frequentando a casa deles, e às vezes o marido bebia, desmaiava. Acabou que um dia ele pegou a mulher dele com esse cara na cama. Ela pediu muito perdão a ele, dizendo que o amava, ele acreditou nela e resolveu perdoá-la. Agora vem a parte que eu vou dizer para vocês por que não devemos perdoar uma traição. Porque as coisas que uma pessoa que trai fala sobre o traído é mais vergonhoso ainda do que a traição. É algo superior à traição. Todos os casos de traição que eu acompanho e eu consigo ouvir em vídeos ou em grupos que eu participo ou nos relatos que eu leio, as mulheres humilham os seus maridos, rebaixando eles ao nível mais baixo, dizendo que o cara é ruim de cama, que o negócio é pequeno, que o cara é fresco, parece delicado demais, que os amantes são bem melhores, têm mais disposição, têm um negócio maior. Elas colocam os maridos traídos como se fossem lixos. E detalhe que eu vou dizer para vocês, com os maridos elas não fazem oral, não fazem o briocal, elas não dão aquela outra parte, para os maridos não. Elas dizem que isso é nojento, que é sujo, que é contra a religião e sei lá o quê. Mas para os amantes elas fazem tudo. Elas fazem oral, dão lá o brioco. E detalhe, o amante pode estar suado, sujo, todo melequento, todo cagado, que elas fazem, metem a boca e fazem tudo que o cara quer. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, se você ainda não entendeu que a pessoa que traiu você, a sua esposa que traiu você, ela com os outros, ela vai fazer tudo. E você, ela vai te privar, além da humilhação, além de rebaixar você, além de nunca estar satisfeita com você, com nada que você faz. Então tá aí o motivo. Não precisa de motivo melhor do que isso. Quando a pessoa trai, não tem mais lealdade. Acabou a confiança. Isso vai voltar a acontecer. E você vai virar um boneco. Vai ser humilhado, vai ser taxado e chamado de corno a vida toda. Então tá aí um bom motivo para você sair fora disso. Arrume outra, segue a sua vida. E o mesmo vale para as mulheres que são traídas. Os maridos safados falam barbaridades de suas mulheres, com as amantes, com os amigos,
Dizem que traem mesmo porque a mulher é ruim, a mulher é fria, a mulher é porca, a mulher é sei lá o quê. Então é o mesmo motivo. Se o seu pastor disser que você tem que perdoar, diga a ele para quando ele for corno que ele perdoe a mulher dele. Mas da sua vida quem decide é você. Porque Deus, quando criou o casamento, é uma aliança que você faz com a sua esposa e o marido. É assim. E essa aliança representa a união de vocês com Deus. Deus não vai te obrigar a ficar com uma pessoa suja. A pessoa que trai é suja, está suja. Então Deus não vai te obrigar. Pode separar sem culpa, porque eu conheço muito bem Deus. Eu sei das vontades dele. As pessoas que cometem os pecados tornam-se inimigas de Deus. Então entenda que ele quer o melhor para a gente. Ele quer o melhor para você. Ele não quer que você se rebaixe de ficar com pessoas sujas. Pode ter certeza do que eu estou falando. Continuando essa história aqui, o marido perdoou, né? E ela continuou o caso com o Ricardão. Ela continuou. Um dia, uns 5 anos mais ou menos depois da descoberta, que ela disse que não iria fazer mais e tal, ele ouviu uma conversa dela com a mãe dela. A mãe dela reclamando com ela que ela já tinha feito 2 abortos do amante, que por ser afrodescendente ficaria muito na cara que não era filho do marido dela, não é? Ela já havia feito 2 abortos e iria fazer o 3º. Estão entendendo o perigo da situação? Ele ouviu, saiu quietinho e não falou nada. Ele quase nem procurava mais ela percebeu, mas ele ficou enrolando mais 5 anos. 10 anos depois do que havia acontecido a primeira traição, ela já estava um pouco inchada de tanto remédio e de tanta doideira que ela fazia. Ela tomava muito remédio. Ela, quando traía o marido, ela não usava preservativos. Além do risco de doenças, tem o risco da gravidez também. Ele pegou e conheceu uma novinha e largou a mulher dele. Quando ele largou a mulher dele, ela chorou muito, implorou para ele voltar, dizia que perdoaria a traição dele, e ele disse, claro que você vai perdoar, você me trai com fulano há 10 anos. Aí ela gelou. Como você sabe? Eu ouvi sua conversa com a sua mãe, que você já teve 3 abortos com esse camarada. Então fique com ele, chame ele para morar com você. Ela foi até o cara, chamando o cara para morar. Sabe o que o cara falou? Que ele só gosta de pegar mulher casada. Depois que ele pega e a mulher separa, ele perde o interesse, porque ele só gosta de aquela palavra, ou pool, aquela palavra, né? É palavrão, gente, eu não vou falar aqui. Mas ele só gosta de casada. As solteiras ou separadas não atraem ele. E esculachou ela. Agora ela está um pouco assim, obesa, não é? Ninguém quer mais ela. E ela fica à base de remédios, sofrendo, porque jogou um casamento fora por causa de um cafajeste. Interessante que o cara nem bom de briga é, o garanhão lá. É impressionante. E as histórias que a gente fica sabendo é que são várias mulheres casadas que esse cara já pegou. E é um cara feio, é um cara esquisito, é um cara boca aberta, mas com as mulheres ele tem a manha. E ele consegue convencer todas. É complicado isso, né, gente? E eu conheço as pessoas envolvidas na história, tá, gente? É por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Mas o marido também não é um tipo de homem que coloque medo em outras pessoas, não. Ele é um cara pacífico, é um cara calmo, um cara bom, trabalhador, mas que sofreu esse problema aí. A outra história que eu vou falar para vocês, o cara casado, não é? A mulher dele, bonitona, fogosa, toda hora queria, não é? Bateção de virilha, e ele empolgado. Um dia ele estava em casa com ela, aí ele disse que ia ao banheiro, mas voltou rápido, mas voltou quietinho. Ela estava no computador curtindo fotos na rede social de homens. Aí apareceu uma foto de um rapaz novinho, musculoso,
aparecendo o volume das coisas. Aí ela foi e escreveu assim: garoto, se você estiver com disposição e com vontade, manda uma mensagem aqui agora que eu dou uma desculpa para o meu marido e saio para satisfazer você. Ela escreveu assim. O marido lendo. Aí ele atrás dela falou assim: que é isso aí? Ela: ai, amor, desculpa, é uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com o rapaz. É só uma brincadeira. Aí ele falou: que brincadeira boba é essa? É assim que você fica usando as redes sociais? Aí ela deu uma desculpa e ele perdoou. Isso daí para mim já foi traição. E também não tem perdão. Isso não é brincadeira que se faz. E o teor do que ela falou não foi brincadeira. Ela não sabia que o marido estava ali. Só se ele estivesse junto dela, lendo o que ela estava escrevendo. Aí poderia ser uma brincadeira. Aí ela logo apagar depois só para meter ciúme no marido. Mas mesmo assim, esse tipo de brincadeira eu não aceito. E sugiro que você não aceite também não. Ele continuou o casamento com ela. Já tinha passado 5 anos desse negócio aí. Aí ela foi para a casa dos pais dela com os filhos. Eles têm, se eu não me engano, 3 filhos. Ela foi passar 15 dias na casa dos pais. Só que passaram-se alguns dias e ele lembrou de umas fotos que eles tinham tirado e ele queria essas fotos. Então estava no computador deles. Só que tem o perfil dele no computador e o da esposa. Aí ele entrou no perfil dela e foi procurar essas fotos, que ela deve ter colocado no computador, e ele foi lá buscar as fotos. Nisso que ele estava procurando as pastas, ele achou uma pasta escrita o seguinte: presta atenção nos sinais, tá, gente? A pasta estava escrita receitas culinárias. Ele bateu o olho e falou assim: pô, peraí, a minha esposa não cozinha, não gosta de cozinhar, não sabe cozinhar, quem cozinha aqui em casa sou eu. Que coisa de receita é essa? Aí ele clicou na pasta e tinha senha. Tinha senha, gente. Ele pegou, foi testando um monte de senha, um monte de senha. Ele disse que tentou mais de 300 senhas lá, que ele lembrava, data de aniversário, data disso ou daquilo. Acabou descobrindo. Quando ele entrou, ele passou a madrugada toda lendo todas as histórias que ele encontrou lá. Sabe, era o quê? Conversas dela em redes sociais, no WhatsApp. Era bateção de virilha virtual. Ela fazia virtual com vários homens. E quando eu digo vários, a contagem ele não conseguiu chegar ao final. Até onde ele tinha chegado eram mais de 300 homens e vários repetiam. E ele viu também nas conversas que ela se encontrou pessoalmente com vários desses homens. Ele ficou doido na hora. Ele pegou o carro e foi para a cidade dos pais dela, onde ela estava. Isso já tinha uns 5 dias que ela estava ficando lá na casa dos pais com os filhos. E ele foi levando as provas todinhas de tudo que aconteceu, dos virtuais que ela fez com outros homens e com as provas que ela também mandou fotos, vídeos, fizeram videochamada. Tudo isso ele levou lá para a família dela ver, que ele ia explicar. Quando ele chegou lá, estava um irmão dela. E esse irmão dela falou: eu já ia te ligar já. Ele falou: por quê? Porque aconteceu uma coisa aqui. A sua mulher, minha irmã, durante esses dias que está aqui na casa de papai e mamãe, nós descobrimos que ela tem saído com alguns ex dela. Olha só, mais esse choque. Agora vocês não vão acreditar. Aí ele disse que teve uma partida de futebol no fim de semana passado, que a partida foi de manhã e ela foi para casa desse ex dela com o time. O time foi beber cerveja e fazer churrasco. Só que não tinha mulheres, só ela. E ela começou a tirar a roupa e ali com todos. Um dos caras do time era muito amigo do irmão dela. E ele pegou na hora e saiu. Saiu e foi chamar o irmão dela. Quando o irmão dela chegou, ela estava nua, totalmente nua, batendo virilha com todos os caras do time que estavam lá. E o irmão pegou vendo aquilo, ele filmou mesmo, ficou filmando
e a irmã nem se dando conta que ele estava ali. Quando a irmã percebeu, tampou o rosto, não é? Pedindo pelo amor de Deus para ele não fazer nada, não mostrar para os pais, não mostrar para o marido dela. E o irmão saiu, foi para casa e mostrou para os pais. E os pais expulsaram ela de casa, as crianças estavam lá com os pais dela, e ele foi e mostrou as provas que ele tinha das traições dela. Ele pegou, voltou para a casa dele, levando os filhos, deu entrada no divórcio, ele se separou dela. Ela continuou com esse ex dela, continuou morando com esse ex dela. 1 ano e meio depois, ela entrou em contato com o ex-marido pedindo ajuda, porque os pais não queriam falar mais com ela, a família, ninguém queria falar mais com ela pelas coisas que ela fez, e ela implorando por ajuda, que vivia indo e saindo de hospitais porque ela tinha contraído HIV e estava à base de calmantes, remédios fortes para a cabeça. Ela vivia dando surtos e pedindo ajuda porque não tinha ninguém para cuidar dela. E ele falou: você agora se vira, você criou os seus problemas. Tudo que a gente faz tem consequências, agora assuma as suas consequências. Eu não sou nada seu, segue sua vida. E fim de papo. Ela plantou maldição querendo colher gratidão, querendo colher amor. E não deu muito certo, não é? Então, que fique de alerta para você. Você faz algo, esse algo retorna para você. Seja algo bom ou algo ruim. Vai depender do que você fez. Não pode vir coisa boa se você fez coisa ruim. É isso que eu estou dizendo para vocês. Desses casos todos que eu acompanho, quando eu consigo ler as conversas que a pessoa que trai tem com os amantes, com os amigos ou com as amigas, descrevendo o marido ou a esposa que foram traídos, eles falam sempre num tom de humilhação, num tom de deboche. E todos que traem, eles fazem de tudo com o seu amante ou com sua amante. E com o parceiro do casamento, priva esse parceiro ou essa parceira das coisas. Não dá valor, não tem gratidão pelo parceiro ou pela parceira. Várias mulheres que traem não querem separar pela vida boa que o marido dá, por conta do dinheiro. Mas a coisa carnal, elas procuram com outros homens ou com outras mulheres. Então tenha muito cuidado. É por isso que eu estou dizendo que não existe perdão para isso. Aí você pergunta: ah, mas você vai ficar com ódio no coração? Não, não é isso. Você perdoa o mal que a pessoa te fez, mas não perdoa a traição. Vocês vão me entender. Você vai deixar a pessoa seguir a vida dela, ela vai seguir o rumo dela, com as consequências que virão para ela, porque virão consequências ruins para ela. Em algum momento, em alguns momentos é bem rápido, o karma vem bem rápido. Em outros vai ser durante a vida. E em outros casos vão ser no final da vida que a pessoa vai sofrer, vão pagar aquele mal que fizeram no passado. E você segue a sua vida. Você esquece daquela pessoa, deixa aquela pessoa viver, segue a sua vida e busque ser feliz. Você perdoou o mal que aquela pessoa te fez, mas não perdoou a traição. Porque quando você perdoa a traição, significa que você ainda tem esperanças de ficar com aquela pessoa. Ou você ainda fica com a pessoa achando que ela vai mudar. Não vai mudar. Ninguém muda assim. Pode ter certeza. Em algum momento vai bater a fraqueza de novo. E a pessoa vai voltar a fazer. A pessoa que faz isso é porque ela perdeu o respeito pelo marido ou pela esposa. E esse respeito ele não volta mais. Da mesma forma que a confiança foi quebrada. Não volta mais. Você sempre vai duvidar quando a pessoa sair e não te der satisfação de onde foi. Quando você ligar para a pessoa e o telefone desligado, a pessoa quando chega em casa inventa que acabou a bateria. Você sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha. E você acha bom viver assim? Sempre duvidando de uma outra pessoa, porque você perdeu a confiança. Ela perdeu a admiração por você.
Não tem como você continuar com um negócio desse. Tudo que ela fizer vai ficar suspeito para você. E também não adianta falar que tem mulheres que traem e depois deixam o celular, as senhas, tudo na mão do marido, não saem de casa, ficam o tempo todo junto do marido. Você acha que não vai acontecer nada? Você quer viver uma vida tendo uma escrava do seu lado, alguém que você vai ter que vigiar? Isso é vida para você? Porque uma das bases do casamento é a confiança. Quando a gente casa com alguém, tem que ter confiança dos dois lados. Tem que ter lealdade dos dois lados. Tem que ter gratidão dos dois lados. Respeito dos dois lados. Amor dos dois lados. Desejo dos dois lados. Parceria dos dois lados. Um apoiando o outro. Conversa dos dois lados. Um se abrir para o outro, verdadeiramente, sem omitir nada, sem mentiras, sem enganar. Um casal é isso, se torna um só. E quando um quebra essa aliança, o casamento foi quebrado. E Deus permite que você siga a sua vida. Você não vai estar em pecado. Pode ter certeza do que eu estou falando. Muito cuidado, porque os sinais de alguém que trai aparecem muito facilmente. A pessoa pode ser o melhor ator ou a melhor atriz, mas deixa escapar algumas coisas. Então, tenha atenção. Não jogue a sua vida fora ficando o resto da sua vida com uma pessoa suja, porque você vai estar se sujando também. Se puder, inscreva-se aí no nosso canal para nos ajudar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau, tchau!